Fala, crente e não crente! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Abraão Evangelista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Eu tenho 3 perguntas aí que o pessoal geralmente costuma fazer ou quer saber, que é: quem é Jesus Cristo? Ou o que é Jesus Cristo? E se Jesus Cristo realmente existiu? Me acompanha até o final desse vídeo para você ver o meu ponto de vista com relação a Jesus Cristo e o que a Bíblia vai nos dizer. Já lhe informo que esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo. Eu vou deixar aqui no card para vocês a lista dos vídeos que a gente já tem. Eu te peço que você assista esse vídeo e assista o primeiro vídeo de todos, que eu falo a respeito de quem é Deus. Não adianta você querer conhecer Jesus Cristo sem saber quem é Deus, tá? Então assiste o primeiro vídeo desta série e, consequentemente, você pode voltar e assistir esse vídeo aqui para você ter um entendimento melhor de quem é Deus. Fechou? Eu já te peço que você venha assistir esse vídeo e compartilhe com alguma pessoa que tenha necessidade de ouvir o que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Você curta, você comente, você compartilha, se inscreva no meu canal e participe aí do restante de vídeos que eu estarei fazendo. Valeu! Respondendo à primeira pergunta de quem é Jesus. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de nós já fizemos, inclusive eu já fiz várias vezes, sobre quem é Jesus. E a resposta ela é muito simples. Quem é Jesus? Jesus é Deus, nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E eu vou deixar um versículo para vocês, eu vou ver se na edição aqui o editor coloca para vocês, tá bom? Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, então a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele era o próprio Deus. E eu vou falar agora com vocês sobre 3 coisas interessantes a respeito desse versículo que diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. A Bíblia nos diz que o Verbo ele se fez carne. Nós acreditamos que Jesus Cristo ele é o próprio Deus encarnado. E o que significa esta palavra encarnado, né? Talvez você vai ler na Bíblia, vai ver em algum comentário na internet alguém falando sobre essa palavra, encarnação. E eu vou te mostrar aqui a diferença que nós temos entre encarnação, sobre a reencarnação e sobre o termo que eu utilizei lá no primeiro vídeo sobre quem é Deus da forma teofânica. A encarnação, o próprio nome já diz, encarnação. Quando nós falamos em encarnação, é se tornar em carne, ou seja, Deus ele se tornou carne por nós. E nós temos outro termo muito utilizado nas religiões, chamado de reencarnação. O que é a reencarnação? Para quem acredita na reencarnação, a reencarnação é de que você tem, por exemplo, essa vida, você vai morrer e você vai voltar sua alma. Sua alma ela vai voltar, mas em um outro corpo. Nós, por exemplo, os que somos cristãos, e andamos de acordo com a palavra, lemos a Bíblia, entendemos e interpretamos de maneira correta, nós não acreditamos na reencarnação, porque a Bíblia ela não tem nenhum respaldo a respeito da reencarnação. Nós temos somente sobre a encarnação, que fala a respeito de Jesus Cristo, que veio como Deus e virou carne para que pudesse salvar a mim e a você. E o terceiro termo, que é o que eu te falei ali atrás, sobre a teofania. O que é a teofania? Eu fui dar uma pesquisada no nome, eu já sabia o que era, mas eu quis dar uma pesquisada para que você tenha um entendimento melhor. A teofania ela é totalmente diferente da encarnação e da reencarnação, pois ela é uma aparição ou revelação da divindade, ou seja, ela é uma manifestação de Deus, tá? Eu vou dizer assim, a grosso modo de dizer, como Deus visse na terra como um anjo. Um exemplo para você ter um entendimento assim na tua cabeça, mais ou menos como é a forma teofânica. É a manifestação de Deus. Eu falei sobre esse termo no primeiro vídeo e disse que no decorrer dos vídeos eu estaria trazendo aí para vocês a resposta sobre esse termo. Então é muito interessante você ter em mente sobre esses 3 assuntos, que é a encarnação, a reencarnação
e a teofania, tá? Por que eu disse sobre esses três termos? Que se você não tem entendimento sobre esses três termos, você pode ser facilmente confundido e ter confusões espirituais, eu vou dizer assim. Porque qualquer pessoa pode chegar com um argumento para você e você pode acreditar, tá? Então não caia em qualquer conversa fiada que cheguem para você. Nós acreditamos na teofania e na encarnação e não acreditamos na reencarnação. A reencarnação que nós acreditamos é a de Jesus Cristo, para que ele veio dos céus, né, como Deus, mas se fez carne para mim e para você ser salvo e tivesse o direito da salvação também, beleza? Então, respondendo a nossa segunda pergunta sobre o que é Jesus, como eu já disse no início desse vídeo, Jesus, ele é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Como eu já disse, ele se encarnou por nós. Só que Jesus Cristo, ele se fez carne por nós e ele sabe o que nós sofremos, ele sabe sobre as nossas dificuldades, ele sabe sobre as nossas dores. Porque Jesus Cristo, ele se fez carne por nós e foi ser humano como nós somos seres humanos. Ele sabe, por exemplo, como é sentir a dor de um machucado ou sabe como é sentir a dor de uma perca. Nós temos, por exemplo, o caso em que Lázaro morreu e a Bíblia nos conta que Jesus, ele se entristeceu com a morte de Lázaro. Então lá, Jesus, ele tinha sentimentos como o sentimento dos seres humanos. Mas nem por isso ele deixou, se corromper aí pelas vontades carnais que nós temos e ele continuou sendo 100% homem e ao mesmo tempo ele continuou sendo 100% Deus. Então Jesus Cristo, ele era humano, mas ele tinha um caráter divino. Jesus Cristo, quando ele andou por essa terra, ele ensinou o que era realmente amar. Ele ensinou realmente o que era viver o amor. E desta maneira nós observamos que Jesus Cristo, ele realmente amou a humanidade, pois ele deu a sua própria vida para salvar a minha vida e a sua vida. Porque nós não tínhamos o direito de salvação e nem tínhamos méritos o suficiente, nem temos ainda hoje, mérito suficiente para ser salvos. Observe, dentro de mim e de você, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos descuidar e vamos pecar, vamos errar, vamos ter algum pensamento de maldade dentro da nossa cabeça ou dentro do nosso próprio coração. E Jesus Cristo, ele foi completamente diferente de mim e de você. Ele, sendo homem, continuou sendo homem, mas também foi Deus. E ao mesmo tempo, ele é mediador da minha vida e da sua vida. Nós costumamos dizer dentro das igrejas que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, porque ele sabe aquilo que eu e você passa no nosso íntimo. Ele sabe aquilo que nós passamos dentro do nosso interior, dentro da nossa mente, porque ele também foi ser humano. E ele passou pelas mesmas paixões que nós. Ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos. E Jesus Cristo, ele é um exemplo a ser seguido. Eu não vou te dizer para você seguir o meu exemplo, ou seguir, por exemplo, o exemplo de um pastor, ou seguir o exemplo de um político, ou seguir o exemplo de uma pessoa com muito renome dentro da terra. Não. Siga o exemplo de Jesus Cristo, porque ele realmente foi amor. E o amor de Jesus Cristo é diferente de qualquer amor que nós podemos imaginar. Beleza? Então, pessoal, respondendo a nossa terceira pergunta, se Jesus Cristo, ele realmente existiu. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é a Bíblia. Como eu já disse no nosso vídeo anterior de quem é Deus, a Bíblia ela é a nossa fonte de conhecimento, é a nossa fonte literária. Não tem como, por exemplo, eu querer conhecer a Deus, querer conhecer a Jesus Cristo, servir ao Senhor, mudar de vida e não considerar a Bíblia, por exemplo, como uma fonte de conhecimento e uma fonte de autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Para você ter uma noção, a Bíblia ela foi escrita por aproximadamente um período de 1.600 anos. Nós temos aí vários autores com um período cultural diferente, mas a Bíblia ela sempre vai trazer o mesmo sentido a respeito de Jesus Cristo. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas bem legais, algumas curiosidades bem legais a respeito da Bíblia
antes de Cristo nascer e muito antes de ter sinal, por exemplo, de Jesus Cristo, ele sendo mencionado que viria para salvar o seu povo. O primeiro ponto que eu vou contar para vocês aqui se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Esse trechinho aqui que nós lemos, ele foi escrito em aproximadamente 740 anos antes de Jesus Cristo nascer. Olha o tanto que é legal, 740 anos aproximadamente. E esse versículo ele veio se cumprir lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Já vou te dar um spoiler a respeito do próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Eu vou estar falando sobre o Espírito Santo, a nossa terceira pessoa da Trindade. E, consequentemente, eu vou explicar para vocês, a grosso modo, vamos dizer assim, a funcionalidade de cada uma destas três pessoas que formam a Trindade, sendo uma única pessoa. Talvez seja muito confuso para você nesse momento, mas você vai entender quando eu te explicar. Vamos agora para a segunda referência que nós temos, que é ainda mais antiga do que nesse livro de Isaías. Lá no livro de Números, que é um dos Pentateucos, os Pentateucos, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros que nós temos dentro da Bíblia. Então, em Números capítulo 24, versículo 17, diz o seguinte: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Esse trecho aqui também ele foi escrito aproximadamente em 1400 anos antes de Cristo. Nós temos mais de um milênio, né? Temos aí mais de 1000 anos de escritura de um termo. Ele veio ser revelado para vocês aí também no livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Não embana nadazinho aqui, mas é normal. Às vezes o raciocínio, né, é mais rápido do que a boca da gente. E lá em Mateus, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Aí, para finalizar, que a gente vai ter uma historinha que vai contar lá, e no versículo 16 finaliza assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria os magos. Então, pessoal, para nós finalizarmos o nosso vídeo, eu não vou aprofundar tanto nesse aspecto porque eu não tenho formação acadêmica na arqueologia, tá? Mas eu vou deixar bem claro para vocês aqui que hoje nós temos mais indícios de que Jesus Cristo existiu e passou por esta terra do que nós temos, por exemplo, mais provas da existência de Pitágoras, que fez aquele teorema, né, conhecido na escola que todas as pessoas amam, né, o Teorema de Pitágoras. Pesquise na internet depois, se não me engano, acho que está no Flow. É uma entrevista que é feita com o doutor Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo e fala a respeito também de Jesus Cristo. E lá ele conta a respeito disso que eu acabei de falar para vocês. A internet ela vai estar cheia de provas para você ver que Jesus Cristo ele realmente existiu e andou sobre esta terra. Então, você que me assiste e realmente quer conhecer a Jesus Cristo, procure uma igreja séria.
Por que eu digo procure uma igreja séria? Essas igrejas, elas ainda existem. Nós temos aí muitas igrejas, não vou dizer que são igrejas que não têm seriedade, mas nós temos, por exemplo, igrejas que são cheias de seres humanos, como qualquer outra igreja, pois não existe igreja perfeita. Mas nós temos, por exemplo, teologias ou teses que não são coincidentes com a teologia da verdade, com a palavra de Deus. Então, se você continuar acompanhando os meus vídeos, eu vou te mostrar a maneira certa de você analisar, por exemplo, uma igreja. Tá? Não é uma ideia crítica, nem é uma ideia, por exemplo, que vai desmerecer as igrejas, muito pelo contrário. Só quero que você tenha entendimento a respeito de onde você vai congregar, porque isso é muito importante para a vida do ser humano e para a vida do cristão. Então me acompanhe nos próximos vídeos aí, já te peço que você curta esse vídeo se você gostou, que você comente, que você se inscreva nesse canal e que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Se você realmente quer conhecer a Jesus Cristo, procure uma igreja séria. Leia a Bíblia, como eu disse no vídeo anterior, mas não leia a Bíblia com o intuito de ser crítico ou de ser aquela pessoa que quer encontrar defeitos e falhas. Não faça isso. Se você for ler a Bíblia com esse sentido, nem leia. É perca de tempo, tá? Outra coisa, ore. Mas ore conversando com Deus. Não ore, por exemplo, com jargões ou com palavras prontas. Venha conversar com Deus. Peça para que Ele venha se revelar a você, para que você venha conhecer Ele e conhecer a sua perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Um abraço muito grande, meu querido e minha querida. Que Deus venha ser com você aonde quer que você esteja me assistindo. E até a próxima e tchau, tchau.